criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Unidos com Cristo, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Jesus quem ensinou, comunhão, o exemplo que o Mestre deixou, o amor fraternal que o Pai nos dá, nos levará ao encontro do reino celestial. Unidos em Cristo, vamos permanecer em Jesus, em cada irmão nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer em Jesus, em cada irmão nós desejamos. A Jesus foi dar uma missão de salvar o pecador, dando perdão. Essa dádiva de amor nos alcançou e predestinou a levantarmos na primeira ressurreição. Unidos em Cristo, vamos permanecer
sejamos unidos em Cristo, vamos permanecer em Jesus, em cada irmão nós desejamos. Estão dizendo, Jesus vem já. Neste mundo cristão já não tem lugar. Desejamos receber a unção de arrebatamento para irmos juntos com Ele ao descanso do lar. Unidos em Cristo, vamos permanecer em Jesus, em cada irmão nós desejamos. Unidos em Cristo, vamos permanecer. Os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Ouvintes, o homem que recebeu de Deus a espada do rei só pregou aquilo que traz benefício para a igreja. Ele afirma na mensagem à festa das trombetas. Ele diz: eu não tentarei pensar nada. Eu apenas esperarei até aquele tempo e deixarei que ele me revele isto. Agora, ele teve uma comissão que distinguiu o seu ministério como o ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então foi quando os homens do negócio do evangelho completo, os pentecostais, recuaram dele. Exatamente igual ao que aconteceu em São João capítulo 6, quando Jesus fez aquela grande declaração: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne,
e não beber do meu sangue não tem parte no meu reino, não tem parte comigo. Aquilo carecia de revelação. E por isso Jesus foi abandonado, ficando apenas 12, assim mesmo um, sendo Judas Iscariotes o traidor. A mensagem do profeta de Deus tem 3 etapas, o seu ministério tem 3 etapas. Logicamente, primeira, segunda e terceira. A primeira é o início e traz validade para a segunda. A primeira e a segunda trazem validade para a terceira, quer dizer, fundamento. Ele não poderia começar já na sua terceira etapa, que seria a etapa final do seu ministério, fisicamente falando. É fácil você tomar um exemplo nas Escrituras. Abraão teve as mesmas 3 etapas. E foi na última que ele recebeu a promessa do filho e que veio a ser transformado, recebendo, portanto, o filho da promessa. Veja que isso traz benefício, de fato, para os que ouvem. Se o profeta se ocupou com esta preocupação de falar somente o que trazia benefício para a igreja, que direito temos nós de estarmos inventando coisas que não trazem nenhum benefício para a igreja? A razão de pregar, de ser pastor, de ser pregador, só existe uma, é o povo. Paulo fez questão que o ministro, o pastor, seja casado, tenha família, para saber o que significa realmente família. Houve um grande apresentador aqui em Goiás, do rádio, saudosa memória, que ele costumava proferir crônicas e coisas até muito bem acentuadas, que contribuíam até mesmo com as famílias, com o dia a dia das pessoas. Mas ele tinha um modo engraçado de dizer, quando escreviam para ele sobre dificuldades familiares, ele dizia: nós homens sofrem. Ele falava na linguagem camponesa. Nós homens sofrem. É verdade. Mas a mulher também sofre muito. As crianças sofrem. A esposa do profeta sofreu demais. Seus filhos também sofreram. E ele sofreu demais com ela e com as crianças. Porque, na verdade, é onde se encontram as maiores interrogações e mais frequentes, é dentro de casa. E o pai de família vive em função da sua família, em benefício de sua família. É isso que faz a igreja e seu pastor. A igreja vive pelo pastor, ama o pastor, e o pastor vive
pela igreja, pelo povo. Então, nesta hora, como pastor, ele não tem mulher, ele não tem filhos. São almas. Ele não pode fazer acepção de pessoas, porque, caso contrário, ele vai macular o seu ofício e fica desqualificado. Ele não pode envolver sentimentos familiares com o ministério. E a família que tem consciência sofre mais do que todas as demais, porque tem que renunciar muito e muito da razão, dos sentimentos. Ele se separava, o que não foi entendido pela sua esposa muitas vezes. E às vezes não chega a ser entendido pela própria igreja. Numa hora que ele deveria estar na cabeceira da cama de sua esposa, ele estava longe, muito longe dela. Veja só. Mas ele só poderia obter o resultado que ele obteve se ele estivesse onde ele deveria estar naquela hora. Porque quando ela telefonou para ele, para falar, para contar que o médico não encontrou o quisto, o tumor no seu útero, antes dela dar a notícia, ele falou: eu sei, querida, o tumor desapareceu. O médico não encontrou. Que coisa tremenda. Mas agora você relaciona isso com a igreja. Mesmo a igreja pode, às vezes, não entender que a maneira melhor de ser ajudada não é ter um homem comum demais. Você vê que quando o pastor está à sua mercê, com muita facilidade para você estar cercando e efetuando perguntas a qualquer momento, você está correndo o risco de se acostumar e não saber que hora realmente você vai ouvir o assim diz o Senhor. Agora, ele disse: eu entro no quarto. Isso depois de vir do deserto. Receber a espada do rei. Afirmar que não ia viver pensando em coisa alguma para receber mistério. Revelação e coisas assim como muitos fazem. Se separam para isso. Ele separava às vezes para caçar. Era o pretexto. E orar, logicamente. Quando o homem separa assim, ele é uma oração ininterrupta em espírito. E com isso, ele recebeu as tremendas e tremendas revelações, sem estar procurando por elas. Aqui está a grande diferença. Ele afirma sim, inclusive porque ele tinha a interrogação sobre as 7 trombetas. Foi quando ele afirmou: foi ali que o Espírito Santo abriu isto e me mostrou a razão pela qual não é benefício mesmo para a igreja nesta hora. Porque isso não tem nada a ver com a igreja de modo algum. Isso se referindo às 7 trombetas. Mas foi o que não aconteceu com os 7 selos, com as 7 eras da igreja. Porque ele tinha a ver com os 7 selos e com as 7 eras.
da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Os 7 selos, as 7 eras, os 7 selos, em ordem, tem a ver com a Igreja. É o benefício total e absoluto, é a terceira etapa da noiva de Jesus Cristo. Abraão não saiu da casa de Ur com a promessa. Veja por onde ele passou, o que ele sofreu, o que ele viveu, até que Elohim chegou na sua tenda para fazer a promessa. Foi dali em diante que Abraão aguardou um filho. Contra toda razão, estando certíssimo de que aquele que lhe prometeu era capaz de cumprir. Agora, o que está acontecendo não é outra coisa diferente. O profeta afirma: os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Os mistérios, eu colocaria assim, de Cristo, escondidos, foram totalmente revelados nos 7 selos. Mas ele afirma, isto revelou primeiro as 7 eras da Igreja. Abriu as eras e colocou em posição ambos, com a história e com a Bíblia. Então é através das 7 eras que nós podemos ver a revelação dos 7 selos. E não ficarmos preocupados com aquilo que já aconteceu. Não ficarmos preocupados com aquilo que está acontecendo. E nem tampouco com o que vai acontecer. É fácil crer no que já aconteceu. Se pode ver. É fácil crer no que está acontecendo. Se pode ver. E no que vai acontecer. Abraão creu no que aconteceu no passado, creu no que estava acontecendo no presente, muito embora tudo dizia que era não havia possibilidade, porque ele já estava com mais de 100 anos de idade. Mas ele creu no que ia acontecer, de forma que não vacilou um instante sequer. Essa é a característica do eleito. A igreja eleita recebe o benefício que vem para os eleitos. O crente eleito recebe o benefício que Deus tem enviado para o crente eleito, para os crentes eleitos. E por isso nós recebemos o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Por isso nós sabemos o que significa 7 eras da igreja, o que são os 7 selos do Apocalipse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu o programa Fé para Vencer o Mundo. Para mais informações, você pode nos contatar através do WhatsApp pelo número 669
999511815. Nós também estamos na internet, no site www.feoriginal.org.br. As nossas reuniões presenciais ocorrem todas as quartas às 18h30 e aos domingos às 8 horas da manhã com a escola dominical e às 17 horas com o culto da noite. Volte a nos ouvir amanhã, novamente nesta mesma emissora, neste mesmo horário, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus! Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.